Eu sou Fajardo José Pereira Faria. Eu fui gerado em Paranaguá, ao tempo em que meus pais ali residiam. Meu pai, José Rocha Faria, promotor de justiça. Minha mãe, Maria da Conceição Gomes Pereira Faria, dedicada ao lar. Mas vim nascer em Curitiba. Assim nasci em Curitiba, no dia 17 de março do ano de 1947. A minha infância transcorreu, boa parte dela, na cidade de Paranaguá, onde meu pai continuava exercendo as suas funções de Ministério Público. E depois, removido ele e a família a Curitiba, desenvolveu-se na Praça Espanha, onde eu residia, com o convívio das famílias que residiam no entorno. As pessoas de ótima formação foram pessoas que influíram também bastante na nossa juventude, né, pelos exemplos que nós assistimos nas suas casas, na vizinhança. Cursei meus primeiros estudos no Grupo Escolar 19 de Dezembro, na Rua Desembargador Mota. Ali, até hoje me recordo com muito carinho, com muito afeto, da minha professorinha, a dona Djair. Tomara que ainda esteja conosco, senão que Deus a tenha na sua glória. Posteriormente, estudei no Colégio Santa Maria, onde realizei alguns anos, e fui fazer o curso científico no Colégio Novo Ateneu. Ali concluí o meu curso secundário e nesse interregno, nesse período de curso secundário, tive uma participação na política estudantil quando presidi a União Curitibana dos Estudantes Secundários. Fui eleito num congresso um pouco agitado, porque ocorreu esse congresso em abril do ano de 1964, portanto, dias após o movimento militar que desbordou na ditadura por mais de 20 anos em nosso país. Um fato interessante desse meu período como participante da política estudantil foi que no dia 31 de março, quando já havia detonado o movimento e uma prevalência, principalmente aqui no nosso estado, do movimento militarista, eu exercia a primeira vice-presidência da União Curitibana de Estudantes Secundários. E nós, como estudantes idealistas, moços entusiasmados com as causas populares, mantínhamos relacionamento de correspondência com entidades internacionais de todo o mundo. E recebíamos correspondência da China comunista, de Cuba e de outros países democratas. Mas eu acordei naquele dia muito preocupado com o fato de que em nossa sede existia esse material, porque nós arquivávamos todos os materiais que recebíamos. Acordei muito preocupado, fui à sede da entidade, fechei a porta pelo lado de dentro, evidentemente, recolhi todo esse material e botei fogo, atei fogo em todo o material recebido de China e de Cuba, no banheiro da sede da União Curitibana. Passei horas ali queimando papel por papel, dando descarga para que aquilo se esvaísse. Passei 4 horas fazendo isso. Nos dias seguintes tínhamos o congresso, conforme eu falei, e eu era candidato a presidente. No dia da abertura do nosso congresso, onde cada colégio encaminhava as suas lideranças estudantis, os presidentes e diretores de grêmios estudantis, que iriam participar do conclave. E na abertura do nosso congresso, que foi realizado na antiga sede do PSD, do extinto partido político, que nos cedeu o seu plenário para que realizássemos o conclave, chega um caminhão e um jipe, caminhão lotado de policiais, de soldados do Exército, e um jipe com oficiais do Exército. Subiram as escadas da sede do PSD 2 oficiais que se identificaram
como cumprindo ordens do comando da região, afirmando que o Congresso só poderia se realizar se fosse presidido por um deles. Nós, para não perdermos e não agitarmos mais aquela situação, então os senhores tomem assento à mesa e os senhores conduzem os trabalhos do Congresso. Não importa o nome à época, capitão, sentou-se à mesa, só que não sabia o que fazer com aquele microfone na frente dele e como dirigir seus estudantes. Aquele constrangimento daí deu um toque no então presidente da entidade, que era o Ayrton Modesto de Carvalho, colega já falecido, e perguntou ao Ayrton: e agora o que eu faço? Então, o senhor faz o seguinte: o senhor deixa que eu, de assessor, então eu vou tocando o Congresso e o senhor fica observando se está tudo em ordem. Ah, então está ótimo. E assim o Congresso teve seu início e diariamente chegava lá o oficial para participar da mesa. Na véspera das eleições da presidência, chega um outro militar dizendo que o comandante da 5ª Região Militar queria falar com 4 colegas nossos. Na verdade, 3, porque eu era um deles. Era eu, o Alberto Carazai Neto, o Ayrton Modesto Carvalho e o Juarez da Fonseca. Os senhores terão que ir conosco até o comando da região, porque o comandante quer conversar com os senhores. Bom, nós já nos imaginamos, bom, estamos presos, né? E fomos lá. Chegamos, o comandante, com a cara enferruscada, mas educadamente, perguntou: os senhores são comunistas? Não, senhor, nós somos estudantes, estamos participando de um congresso onde se discute uma série de questões, mas com muita liberdade, com muita democracia. O capitão fulano tem me dado as informações aqui. E daí pergunta: quem é Fajardo Faria? Ele disse: agora sobrou para mim. Disse: sou eu. Pois, seu Fajardo, diz que o senhor é candidato a presidente da entidade. Eu disse: sou, de fato, pretendo ser candidato. Daí ele se dirige de dedo em risco e diz: eu só vou deixar o senhor ser candidato porque o professor Altair dos Santos Cavalli me falou que o senhor é de uma boa família, que seu pai é um homem honrado, é um promotor de justiça, né? Então, só por essa razão eu vou deixar o senhor ser candidato. Então, muito obrigado, então, pela sua gentileza. O professor Altair dos Santos Cavalli era nosso professor no Colégio Novo Ateneu, professor de psicologia, também era professor da Faculdade de Direito de Curitiba, que era da mesma congregação, né? E uma pessoa extremamente aberta, cabeça, uma mente aberta, um espírito formidável e muito fraterno com os estudantes, conhecia todos nós e certamente tinha relações de amizade com o comandante da 5ª Região Militar e discutiu-se aquele assunto e ele afiançou, então, eu devo o exercício da presidência ao professor Altair dos Santos Cavalli, hoje já falecido. Bem, posteriormente a esses fatos, eu concluí o meu curso secundário e fiz a Faculdade de Direito, vestibular para a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Fui aprovado e iniciamos o curso de Direito. Já no primeiro ano nós criamos o germe da política, sempre agitando a mocidade. Criamos um grêmio estudantil que seria específico daquele curso, daquele primeiro ano que nos acompanharia até o último ano da faculdade. Grêmio Estudantil Getúlio Vargas, do qual eu fui presidente no primeiro ano, depois outros colegas assumiram a direção. E assim transcorreu o meu período de faculdade e durante esse período eu exerci atividades profissional, trabalhei muito tempo em emissoras de rádio, Rádio Cruzeiro do Sul, Rádio Colombo, inúmeras rádios, Rádio Independência, em inúmeras rádios atuei como locutor, né? E também nesse período trabalhei no Instituto de Assistência Menor, hoje órgão já extinto, transformado em outro órgão, e fui
estudando e trabalhando, concluindo o meu curso de Direito. Também no último ano da faculdade, trabalhei na Fundepar e fiz concurso para auxiliar jurídico do Tribunal de Justiça, isso já no quinto ano da faculdade, e quando fui aprovado. Trabalhei um ano no Tribunal de Justiça, concluí o curso de Direito, e imediatamente fiz concurso para o Ministério Público do Estado do Paraná, carreira que era de meu pai, e que eu abracei também. Fui aprovado em primeiro lugar no concurso para ingresso no Ministério Público, e durante a minha vida funcional no interior do estado, percorri inúmeras comarcas, a primeira delas São José dos Pinhais, depois Campo Largo, Araucária, Morretes, Paraíso do Norte e finalmente no interior Cascavel, quando fui promovido a promotor de instância final da capital. Ao longo da minha estada no interior, participava de atividade política, acompanhando o meu irmão, Enéas Eugênio Pereira Faria, que foi vereador em Curitiba por 2 legislaturas, foi deputado estadual, o deputado estadual mais votado do estado naquela ocasião, fez 1/3 dos votos, só de Curitiba fez 1/3 sozinho dos votos, foi uma votação estrondosa para a época, 1974, né, fez 97 mil votos, e posteriormente foi senador da República. Bem, durante ainda a minha estada no interior, um episódio muito interessante na eleição em que o Enéas disputava a candidatura ao Senado, era ele e o então o depois governador José Richa, que disputavam em sublegenda, pelo mesmo partido, o MDB, e disputavam a eleição com o candidato da Arena, que era o Túlio Vargas. Também um homem muito correto, um político decente. Então, o Paraná tinha 3 bons candidatos na sua escolha. E o Enéas tinha uma base eleitoral fortíssima aqui na região sul, principalmente em Curitiba. José Richa do Norte era muito forte. E na região oeste, eu mobilizei alguns colegas. À época nós tínhamos a possibilidade de exercer atividade política. Mobilizei os colegas da região e cresceu bastante a candidatura do Enéas naquela região. E a par disso, o José Richa era apoiado pelo Diretório Municipal de Cascavel, que também impulsionou a candidatura do José Richa. Isso começou a criar preocupações para o governo. O governador era o Dr. Oscar de Novaes, o candidato, como eu disse, o Túlio Vargas. E como à época o Ministério Público ainda não tinha a sua independência funcional bem consolidada, a sua autonomia perante o governo do Estado, um dia eu recebo uma chamada do Procurador-Geral. Disse: olha, o senhor, nós queríamos lhe premiar com uma convocação aqui temporária para o senhor vir exercer suas funções aqui em Curitiba, né? Então, o senhor que tem sua família aqui, seus pais, meu pai já era falecido, mas tem o resto de sua família aqui em Curitiba, vai ser muito bom para o senhor. E depois era a ordem, eu não podia desatender, eu vim para Curitiba, né, e me sobrecarregaram com um atendimento de vara cíveis cumulada com vara do Tribunal do Júri, de sorte que meu espaço na campanha política ficou um pouco reduzido em razão dessa circunstância. Bem, vencida essa etapa da minha vida, o que aconteceu funcionalmente. Eu fui, por indicação do então governador José Richa, convidado a assumir a presidência da Banestado Processamento de Dados e Serviços, uma das empresas do conglomerado da holding do Banco do Estado do Paraná, aonde permaneci durante 1 mês apenas. Por quê? Porque eu assumi aquela organização imensa, era a empresa de todo o conglomerado
que mais tinha funcionários, tinha responsabilidades seríssimas num período de implantação do sistema de processamento de dados. Eu disse, bom, eu tenho que me cercar de gente competente, não tenho que me preocupar em estar trazendo para a administração aqui ao meu lado pessoas que tenham sido cabos eleitorais ou que sejam amigos pessoais. Eu preciso de pessoas competentes na área da administração. E convidei um amigo meu que teve a sua vida muito ligada à administração pública, que é o Dr. Antônio Gebran, já falecido. E, após muita insistência minha, o Antônio Gebran aceitou vir ser meu chefe de gabinete na Banestado do processamento de dados. Mas com a ida do Antônio Gebran começou a haver um patrulhamento político, porque naquela época o MDB havia ganho as eleições, feito uma bancada de deputados forte, e alguns deputados começaram a fazer um patrulhamento ideológico, porque o meu chefe de gabinete, que eu havia escolhido, era ligado a governos anteriores, quando nós teríamos nos quadros do MDB pessoas que poderiam responder por isso. Pressionado indiretamente pelo governador para que eu demitisse ou exonerasse o Antônio Gebran, eu reuni toda a diretoria da entidade, todos os gerentes da entidade, informei a eles o que estava acontecendo, agradeci a colaboração deles naquele período de um mês e tanto que ali estive e apresentei o meu pedido de exoneração. Bem, posteriormente a isso, eu ocupei as funções de diretor-geral da Secretaria de Segurança Pública, a convite de um amigo meu que assumira o cargo de secretário de Segurança Pública, o Dr. Cândido Manuel Martins de Oliveira. E ali permaneci durante 3 anos, eu e o Dr. Cândido, naquela difícil secretaria, com uma série de mazelas, série de problemas, o Estado em situação financeira difícil, mas conseguimos conduzir a bom termo a secretaria, até que o Dr. Cândido afastou-se da secretaria e eu, incontinente, também pedi a minha exoneração, haja vista que eu estava ali mais para prestar um favor ao amigo, né, do que propriamente usufruir do exercício daquele honroso cargo que eu exercia. Também fui membro da comissão, membro curador da Paraná Previdência, na qualidade de representante do Ministério Público do Estado do Paraná, onde permaneci por 1 ano. Fui professor da Escola de Formação de Futuros Promotores durante 2 anos e durante 4 anos, ainda retornando ao tempo de promotor, rememorando esse fato, durante 4 anos eu exerci as funções de chefe de gabinete do Procurador-Geral da Justiça, primeiramente do excelente procurador, Dr. Josafá Portolo Anacleto, na sequência do Dr. Jerônimo de Albuquerque Maranhão, que foi um grande procurador-geral e um homem muito conhecido nas lides jurídicas, porque fora, ao seu tempo de promotor, uma das vozes brilhantes do Tribunal do Júri, que encantava, atraía estudantes, atraía colegas, atraía advogados para assistir os júris que ele realizava. Posteriormente, com a saída do Dr. Jerônimo Maranhão, assumiu a Procuradoria-Geral o professor Luiz Chemin Guimarães, que teve a incumbência de fazer a implantação na instituição dos princípios da Constituição de 88, né, principalmente de institucionalizar na sociedade, na comunidade, institucionalizar aqueles princípios que a Constituição consagrara para o Ministério Público.
Realizei ainda, ao tempo de promotor, e por indicação do Ministério Público, um curso de pós-graduação lato sensu, na área de Direito Civil e de Processo Civil, e atuamos como procurador de justiça perante diversas câmaras cíveis do Tribunal de Justiça, na representação do Ministério Público, e como parecerista. Pois bem, aposentei-me no ano de 2000, atendendo o convite de um grande colega, ex-procurador de justiça já aposentado e que já estava na advocacia, Dr. Ronaldo Antônio Botelho, uma das grandes expressões do mundo jurídico do Paraná e do Brasil, que me convidou para que fosse advogar junto a ele no escritório que ele havia estabelecido. Assim, como eu já tinha 30 e tantos anos de serviço público, e praticamente 30 anos dedicados ao Ministério Público, eu aposentei-me e iniciei o exercício da minha advocacia, juntamente com o Dr. Ronaldo Antônio Botelho. Ficamos um ano em sociedade. Posteriormente, em razão da necessidade de crescimento, de trazer filhos para o escritório, eu comuniquei ao Ronaldo que estaria me desligando fisicamente do escritório dele e estabelecendo-me em escritório próprio, mas mantivemos ainda uma parceria muito grande na advocacia, eu encaminhando clientes meus para que fossem atendidos também por ele, e por sua vez ele também encaminhando muitos clientes que eu atendia em seu nome. Pois bem, um fato interessante na minha vida, mais que interessante, importante na minha vida, foi no ano de 1985, eu à época ainda em exercício no Ministério Público, quando fui indicado pela Presidência da República, juntamente com mais 40 outros brasileiros, para integrarmos a conhecida Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, que ficou muito conhecida como Comissão Afonso Arinos, porque fora ela presidida pelo professor Afonso Arinos de Melo Franco. Dessa comissão participaram nomes ilustres, professor José Afonso da Silva, Barbosa Lima Sobrinho, o escritor Jorge Amado, o empresário Antônio Hermílio de Moraes, o jurista Miguel Reale, e também jurista seu filho Miguel Reale Júnior, e tantos outros nomes, Saulo Ramos, nomes ilustres de brasileiros que compuseram essa comissão, que tinha a seu encargo não substituir trabalhos de um congresso, de uma Assembleia Nacional Constituinte, que estava em vias de ser convocada, e que teve posteriormente o seu início e sua realização. Mas sim de colher nos diversos estamentos da sociedade sugestões, sentimentos, aspirações da sociedade para serem encaminhados à Assembleia Nacional Constituinte. E assim realizou-se durante mais de um ano os trabalhos da Comissão Constitucional, que reunia-se em câmaras setoriais, grupos em São Paulo, grupos no Rio de Janeiro, grupos no Nordeste, e posteriormente em diversas sessões plenárias que foram realizadas para a consolidação de um texto único. Inúmeras inovações foram apresentadas pela Comissão Provisória de Estudos Constitucionais. A maioria delas não aceitas pelo Congresso Constituinte,
sob inúmeras justificativas, mas basicamente porque a comissão, depois de acirrados debates no seu seio, fez uma opção de propor e estabelecer um texto de natureza chamado semi-parlamentar, mas que tinha todas as características de um parlamentarismo. Ali criava-se um Conselho de Ministros, um Conselho de Estado, possibilidade de votação pela Câmara de moção de censura ao ministro-presidente, né, e de haver, em caso de recusa de voto de confiança solicitado pela Presidência da República, pela Câmara, havia dissolução da Câmara. Tipicamente um sistema parlamentar. E isto, evidentemente, naquelas circunstâncias, naquele momento do país, não fora bem aceito pela Assembleia Nacional Constituinte. Mas muitas das sugestões foram bem acatadas através de parlamentares dos diversos estados que compunham a Assembleia Nacional e que tinham contato com relações com os membros que participaram da comissão e assim puderam oferir sugestões, propostas que conseguiram inserir no texto constitucional. Bem, vamos falar um pouco da minha vida familiar. Eu sou casado desde 1969 com a Elizabeth Anastácio Faria. Elizabeth, família de Paranaguá, seu pai, um médico honrado daquela cidade, sua mãe, Dona Lia. Casamos muito jovens, eu com 22 anos, a Elizabeth com 17. Iniciamos a nossa vida conjugal, a nossa vida em comum, eu ainda estudante no último ano da Faculdade de Direito, e na sequência começaram a vir os filhos. Temos 5 filhos, ali Elizabeth, que é formada em Psicologia e Advocacia em Direito, hoje é minha colega no escritório de advocacia, e que me deu o meu neto primogênito, o Juliano, que é um moço maravilhoso, de 18 anos de idade, uma cabeça formidável, que já está cursando a Faculdade de Direito e futuro colega nosso de escritório, se Deus quiser. O segundo filho, José Rocha Faria Neto, que recebeu o nome do seu avô paterno, é médico cardiologista, fez a faculdade na Universidade Federal do Paraná, fez a sua residência médica no Instituto do Coração, na cidade de São Paulo, aonde realizou o seu doutorado e posteriormente a isso ficou por alguns anos na Califórnia, na cidade na capital da Califórnia, realizando um pós-doutorado em Los Angeles, retornando depois ao Brasil e fixando-se profissionalmente aqui na cidade de Curitiba. É um médico cardiologista muito respeitado, moço estudioso, voltado à ciência, à pesquisa e de uma dedicação extrema a seus clientes. Minha terceira filha, Karina, é promotora de justiça, seguiu os passos do avô e do pai. É hoje promotora de justiça em Curitiba, tem feito uma carreira brilhante e já galgou, por seus méritos próprios, o respeito e a consideração dos seus pares e da sociedade. Minha quarta filha, Maria Isabel, é odontóloga, professora concursada da Universidade Federal do Paraná, mestre e doutora na área de endodontia, exerce sua profissão clínica e no magistério, tem também um conceito muito bom, graças a Deus, é chamada para muitas palestras, para muitos participar
de muitas bancas examinadoras. A Maria Isabel, retornando agora aos meus netos, o José me deu 2 netinhas queridas, a Giovana e a Luísa, a Karina, as gêmeas Gabriela e Beatriz, a Maria Isabel, meu netinho Leonardo, e a Maria Fernanda, que é a caçula dos filhos, que é advogada também, trabalha conosco, presentemente licenciada para atendimento do filhinho mais novo, que é de poucos meses, que é mãe do Luiz Eduardo e do Gabriel. A minha família, portanto, é das coisas boas da vida, dos bens da vida, aquele que eu mais curto. Eu posso dizer que eu me considero, se nada mais tivesse dado certo na minha vida, se eu não tivesse tido uma bela carreira profissional como tive, se não tivesse tido uma segunda carreira, já então como advogado também, onde tenho tido, com a graça de Deus, bastante êxito, mas se nada disso tivesse dado certo, tendo a família que eu tenho, é o que me bastava. É o meu aconchego, é o meu socorro, é o meu oásis, a minha casa, meus filhos, meus netos, meus genros, minha nora, genros e noras, e nora, que na verdade são filhos meus também. Sagrado aos sábados, a reunião do almoço na casa, onde Elizabeth se encarrega de promover aquela reunião muito gostosa, onde participam todos os filhos, todos os netos, e ainda mais conosco participa sempre um sobrinho, todos os sobrinhos muito queridos, mas em especial o sobrinho Luzardo, que é filho do meu irmão Enéas Faria, já falecido, né? E que nós temos assim nele a expressão também da inteligência e do talento do pai, um moço que é poliglota, já formado em direito, no exercício da advocacia, com uma veia política que eu tenho tentado reprimir para que não se manifeste tão cedo, para que ele possa primeiro construir a sua vida e depois, se este for o seu destino, então se dedicar a isso, né? Mas que também o Luzardo, que participa desse ambiente familiar tão gostoso, tão maravilhoso que se constitui na minha família. Eu não poderia também deixar de fazer menção que compõem esse universo da minha felicidade, os amigos que eu conquistei ao longo da vida. Os amigos da faculdade, todos muito queridos, alguns muito próximos, que são, na verdade, verdadeiros irmãos meus, com quem estamos em convívio permanente e constante, e as famílias que se integraram de uma forma maravilhosa, também integram esse universo de alegria e felicidade da minha vida. Presentemente ainda eu participo como membro do Conselho Político da Associação Comercial do Paraná, conselho que compõe a estrutura organizacional daquela entidade, hoje presidido pelo ex-governador Mário Pereira, meu amigo do tempo de Cascavel, quando ele era engenheiro naquela cidade e eu promotor de justiça, e que me convidou para participar, e eu tenho participado e buscado dar alguma colaboração também para essa entidade que tem uma expressão e importância muito grande no seio da sociedade paranaense. Eu gostaria de dizer o seguinte: as minhas convicções. Eu tenho convicções religiosas. A minha formação familiar e por convicção doutrinária, eu sou espírita. Meu pai, desde que eu era muito jovem, não que nos tenha encaminhado, mas nos mostrava pela prática da vida, por ter vivenciado a doutrina espírita,
nos mostrou a beleza dos ensinamentos dessa doutrina, a qual professamos, eu, meus filhos, minha esposa, e posso dizer que isto me dá uma harmonia interna muito grande, né? Muito embora eu tenha a convicção, juntamente com alguém, um pensador que já disse, que a humanidade será muito feliz e plenamente feliz o dia que não precisar mais das religiões, porque as religiões já estarão integradas no eu de cada ser humano e nós poderemos então, cada um de nós, ser uma chama de amor, de solidariedade, de fraternidade e principalmente de caridade. Então eu reafirmo a minha fé, né, como pessoa, como homem do mundo e espírito do universo. Eu quero, ao encerrar, agradecer ao Luiz Renato Ribas a oportunidade que me é dada de fazer esse registro, que é um programa formidável que ele criou e que leva à posteridade depoimentos de pessoas comuns como eu, né, que têm a sua vida como a que vocês têm, né, mas que trazem cada qual um cadinho de uma particularidade, de uma experiência e alguns até de bons conselhos, para que possa servir às vezes de bom norte a todos aqueles que acessarem esse programa. Obrigado.